Olá, caros alunos. Na aula de hoje nós iremos ver os princípios fundamentais da dinâmica, leis de Newton. Bem, na dinâmica nós iremos conhecer as causas dos movimentos. Teoria de Aristóteles. No século IV a.C., Aristóteles formulou uma teoria que foi aceita até a época do Renascimento, século XVII, onde acreditava-se que um corpo só pode permanecer em movimento se existir uma força atuando sobre ele. Como podemos ver aqui, no rapaz empurrando uma caixa. Então, a caixa só ficará em movimento se existir uma força atuando sobre ela. Então, da Idade Média até o Renascimento, acreditava-se que se tivesse movimento, existiria uma força atuando sobre os corpos. Teoria de Galileu Galilei. Galileu Galilei, no século XVII, constatou que a tendência natural dos corpos, livre da ação de forças, é permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, no Renascimento, no século XVII, o Galileu Galilei contrapôs a ideia de Aristóteles, onde dizia que para ter movimento deveria existir uma força atuando nos corpos. Galileu Galilei demonstrou, através dessa experiência que vou explicar, que os corpos, a tendência natural dos corpos é estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Presta atenção nessa experiência embaixo aqui, ó. Na figura A, eu tenho um disco, uma régua e um plano, uma superfície. Essa superfície, ela é meio rugosa. Então, o rapaz, ele aplica uma força sobre, ele empurra esse disco, e esse disco, ele se desloca a uma certa distância, como podemos ver, medida pela régua. Em seguida, ele vai lá e faz um polimento na superfície, como podemos ver na figura B. Ó, na figura B, a superfície está mais lisa, ela está totalmente polida. Então ele vai lá, novamente, empurra o disco e, consequentemente, ele vê que o disco se desloca uma certa distância maior do que no primeiro momento, do que ocorreu na figura A. Em seguida, ele faz microfuros e deixa passar ar por esse microfuro. Em seguida, ele joga novamente, ele empurra o disco e ele percebe que o disco se desloca uma distância maior. Então, o que Galileu Galilei pensou? Bem, o disco, no primeiro momento, no segundo e no terceiro, eles vão adquirindo maior distância à medida que eu diminuo a resistência da superfície com a mesa. Porém, no terceiro momento, mesmo assim, o disco para, porque tem uma força de resistência que é do ar. Aí Galileu pensou, se ele tivesse uma superfície infinita e conseguisse tirar todas as resistências que o disco sofre, esse disco ele entraria em movimento e nunca mais, após entrar em movimento, nunca mais iria parar se não existisse as resistências. Então ele se deslocaria de forma indefinida. Desta forma, Galileu Galilei descreveu a sua teoria, como podemos ver. A tendência natural dos corpos é se manter em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, quando não houver forças atuando sobre ele.